Reia, meus amores, corações de minha vida. Vamos para mais um capítulo do nosso estudo, transformando o sofrimento em alegria. A gente está no capítulo 18 e hoje é dia de falar do honrando o feminino e a Mãe Terra. Um estudante meu participou de uma conferência científica que reuniu algumas das mais brilhantes e instruídas mentes para discutir pesquisas realizadas sobre a realidade ambiental do nosso planeta. Chegaram à conclusão de que é impossível evitar os impactos causados pelo aquecimento global, pela crise da sustentabilidade e pelo uso inadequado dos recursos naturais. Portanto, resta a nós, seres humanos, encontrar maneiras de diminuir esse impacto. E mais do que tudo, desenvolver maneiras de conviver com tais mudanças, sem cairmos na barbárie e na guerra. Podemos realizar essa meta trabalhando de duas formas, de fora para dentro e de dentro para fora. De fora para dentro é quando uma ação acontece no mundo externo e transforma o mundo interno. Ou seja, uma ação que está fora acontece no meio externo para transformar aquilo que está dentro. Estou me referindo às muitas frentes de trabalho atuando através de diversos projetos ligados à sustentabilidade. Esses projetos são importantes porque ajudam no processo de reeducação do homem, dando a ele a informação necessária para a mudança. Muitas vezes o ser humano age com ignorância por causa do hábito. A informação pode ajudá-lo a rever esse hábito e redirecionar o seu movimento. Assim como a medicina alopática é necessária para estancar processos infecciosos, aumentando as condições do organismo para que esse possa adquirir a imunidade. Essas atitudes e projetos são necessárias para tratar os sintomas das doenças. Mas é importante termos consciência de que estamos tratando somente o sintoma, até que tenhamos maturidade suficiente para enxergar a causa da doença. Portanto, não podemos nos iludir, achando que basta o movimento de fora para dentro para resolver a questão. A ciência já pode resolver muitas questões que consideramos cruciais, como a geração de novas fontes de energia, a despoluição da água, que é um dos principais pontos para a sobrevivência nesse mundo. Isso já está acontecendo e eu compreendo que é uma verdadeira emergência. Então, de fora para dentro, o caminho já foi encontrado, por meio da tecnologia. Agora precisamos abrir o caminho que vai de dentro para fora. Para isso, pode ser de grande ajuda compreender a origem dessa questão dentro de nós. E a raiz interna dessa questão está no desrespeito ao sagrado feminino. E aqui a gente já abre um parêntese enorme, né? Porque notem que tem tudo a ver com tudo que trouxemos na aula de hoje, no treinamento de hoje, né? Tudo que falamos, tudo que compartilhamos umas com as outras, tá tudo interligado. O respeito ao nosso corpo, o respeito ao nosso tempo e ao nosso templo, corpo, casa, né? O respeito a entender o nosso processo, o respeito a honrar o nosso processo, a nos colocar vulneráveis, a pedir ajuda. Então, quais são as mudanças que eu preciso empreender agora? De dentro para fora. Já que de fora para dentro, todas as coisas já estão sendo providenciadas, né? Então, a gente falou muito a respeito de doenças do corpo físico, de busca lá fora com a medicina alopática, com os medicamentos. E a gente falou da necessidade de olhar para dentro e de não ficar tratando só a superficialidade da doença, né? Que é a ponta do iceberg, mas também aprofundar, descer
para a raiz. Onde é que está a raiz do problema, da doença, que se manifesta hoje em forma de uma dor, né? Em forma de, sei lá, um nódulo, um cisto, um tumor. Onde está a raiz disso? Se está nos corpos sutis, precisam ser olhados esses corpos sutis e tratados esses corpos sutis, né? Então, no comecinho do nosso encontro hoje, a gente falou sobre isso, né? E o capítulo, ele fala da honra ao sagrado feminino. Então, quantas vezes a gente se desonra enquanto mulheres, no momento que a gente falou um pouco sobre invasão de campo, sobre não saber como colocar limites nas pessoas, sobre permitir que as pessoas nos invadam, nos abusem, né? Permitir que as pessoas cheguem até nós e façam do nosso corpo casa, ou da nossa casa. É a casa da mãe Joana, eu faço o que eu quero. Nananina, não é bem assim. Então percebam como os temas estão todos interconectados, né? É o momento de eu aprender a dar limites. É o momento de eu aprender a honrar o meu feminino, honrar a figura que eu sou, parar de me trair, né? Parar de ser desleal a mim, parar de me negligenciar, parar de me colocar em segundo plano, sabe? Parar de sorrir, dizer sim, no momento em que eu tô querendo fechar a cara e dizer não. Isso tudo faz parte dessa honra ao sagrado feminino. E isso tudo faz parte de um movimento de cura, autocura, que foi o que a gente trabalhou no SINCAP, né? O despertar do processo da autocura. E quando eu vou me curando e quando eu vou honrando o meu feminino, eu vou distribuindo isso. E todas as pessoas, né, do reino nominal, principalmente as mulheres, todas as mulheres da minha linhagem, seja as minhas antepassadas, seja a minha descendência futura, a Mãe Terra, enquanto o grande feminino sagrado, porque a Mãe Terra é o grande feminino sagrado, é a representação da deusa, né? Como a gente traz quando vai lá abrir o SINCAP, ativar o SINCAP, que a gente se conecta primeiro com a Mãe Terra, né? E traz essa potência da representação do feminino sagrado da deusa. Ó, eu tô toda arrepiada. Para unir esse feminino sagrado, essa deusa, pegar toda essa energia que vem lá de baixo mesmo, do coração da terra e também daqui de baixo, do nossa pelvis, do nosso ventre, do nosso útero, da nossa vagina, que é a expressão mesmo, né? Da mulher em si, do feminino, do ventre sagrado, dos órgãos sagrados que são capazes de gerar a vida, né? De gestar, de nutrir, de parir uma vida nova, seja uma criança, seja um projeto enquanto vida, compreende? Então, é pegar essa força, essa potência aqui, que muitas vezes está paralisada porque eu travei aqui. Então, se eu estou travada aqui, aqui embaixo também está travado. Tudo isso a gente viu no encontro de hoje, né? E pegar tudo isso que está travado aqui embaixo e aqui e dar vazão, deixar vir, deixar subir, deixar sair, deixar abrir, né? A coroa. Deixar subir, para que haja fusão, para que haja a união dos princípios feminino e masculino. A deusa e o deus, né? A representação de Gaia enquanto deusa, enquanto feminino sagrado, que tá fora em tudo, né? Nessa terra que eu tô aqui sentada, nessas árvores, não sabe? No céu, no mar, na lua, nas estrelas, tá em tudo. Mas está dentro de mim também, porque eu também tenho Gaia dentro de mim, enquanto potência do barro. Nós somos feitos e para o barro retornaremos. Lembrem-se disso, ou seja, quando Deus criou, né? Quando a fonte soprou. Isso aqui também é terra, é barro, e é por isso que a gente é enterrada, né? Por isso que, mesmo aqueles que escolhem não serem enterrados, viram pó de novo, vira pó de quê? De cinza, porque vai ser cremado de qualquer jeito, vai virar pó, né? Poeira no espaço. Então, de onde a gente sai, a gente retorna. É o princípio ao fim, e o fim é o princípio. Não tem uma divisão do que é isso, né? É a morte e o renascimento em si. Então, permitir que essa união ocorra, não somente no externo, não somente no campo mental, no campo das ideias, mas permitir que essa união ela ocorra no interno. E trabalhar muito com a lei da correspondência. Ah, Paloma, eu não sei o que a lei da correspondência vai estudar.
né? As 7 leis herméticas, a gente precisa aprofundar nisso também, né? Trabalhar. Mas eu já aconselho que vocês podem estar fazendo esse estudo com a professora Lúcia Helena Galvão e o professor Hélio Couto. Inclusive, eles têm muito mais bagagem do que eu para entregar para vocês. Mas a gente vai, em algum momento, também olhar para todas essas leis, para que a gente possa entender como que funciona. O macro e o micro e o macro. E trabalhar sempre dentro da lei. Trabalhar sempre buscando respeitar essa lei. Para que a gente consiga ver as mudanças e as manifestações positivas na nossa vida, porque quando a gente está fora das leis universais, a gente está tomando cacetada o tempo todo. Não tem para onde correr. É que nem aqui na Terra, na matéria, né? No plano físico. O indivíduo que anda fora da lei, ele anda vulnerável, né? Ele anda à mercê, ele anda marginalizado. Então, é chamado de marginal aquele indivíduo que é marginalizado porque geralmente ele está fora da lei. Nem todos os casos, nem sempre. A gente sabe que existem exceções e esse termo marginal é um termo muito amplo. Ele pode ser usado em várias vertentes, mas uma das é aquele que caminha fora da lei. E eu quero que vocês foquem nesse termo, agora voltado às leis espirituais que regem o universo. Então, muitas vezes, por que a minha vida ela está desmoronando? Por que a minha vida ela não entra no eixo, não entra no prumo nunca? Por que eu não consigo manifestar, criar, cocriar a vida dos meus sonhos? Ou minimamente uma vida confortável, sabe? Uma vida mais tranquila. Por que é sempre esse caos o tempo todo, essa agonia? Sei que não é para todo mundo, mas para quem assiste se identifica com isso, né? Que é muita gente. Geralmente é porque eu estou caminhando marginalizado, eu estou caminhando fora das leis universais. Quanto mais incluído, quanto mais eu noto, eu observo, eu reconheço, eu vejo, eu entendo, eu aceito, eu integro, e eu consigo caminhar dentro das leis universais, mais ordem eu vou estabelecendo para a minha vida, para as minhas relações, para tudo aquilo que eu manifesto, entende? Os princípios masculino e feminino. Quando falo da união entre o masculino e o feminino, não estou me referindo ao relacionamento entre homem e mulher. Tudo que existe no universo nasce a partir da união dos princípios masculino e feminino. Esses princípios operam em toda a natureza e estão ocorrendo dentro de você a todo instante. O masculino constitui todo o impulso ativo de ação. Já o feminino se expressa pela receptividade e aceitação. Os dois princípios se materializam no corpo feminino e no corpo masculino. Quando o masculino e o feminino se unem, é para trazer à luz a algo. Ocorre um processo criativo que só é possível a partir dessa união. Na eletricidade, para que haja luz, o positivo e o negativo devem se encontrar. Isso também é verdadeiro na esfera da ciência e da consciência. Para atingir certo estágio de desenvolvimento, o masculino e o feminino precisam se unir dentro de você, dentro de mim. Então, até certo ponto a gente vai, a gente evolui, a gente cresce, a gente se desenvolve. Se a gente está capengando do feminino ou do masculino, né? Se eles ainda estão distantes um do outro, se esses princípios ainda não se reconhecem, não se integram dentro da gente. A gente até atinge um certo patamar de desenvolvimento consciencial, de expansão consciencial, ok. Mas chega um determinado nível que ou a gente integra ou a gente une esses dois princípios, ou a gente não consegue mais avançar, tá? Nesse desenvolvimento, nessa expansão consciencial e automaticamente na ascensão, que é o que a gente está buscando aqui, né? Então, a Paloma, a união, o equilíbrio, a totalidade, a plenitude, a integridade, talvez seja a palavra mais adequada, né? Quando nós estamos íntegras com o nosso feminino e masculino. É necessário, é um fator, não só é necessário, como é crucial, é fundamental, é imprescindível para o processo de ascensão. Ninguém se ilumina se não está com o masculino integrado com o feminino e vice-versa, tá?
Podemos observar, através da história, que o ser humano tem distorcido esses princípios. Nos primórdios da humanidade, a supremacia física do corpo masculino sobre o feminino fez com que o homem tiranizasse a mulher. Isso gerou padrões de condicionamento que em muitas sociedades até hoje são prevalentes. A mulher já foi muito abusada e torturada neste planeta, mas ela tornou-se corresponsável por isso, pois acabou fazendo uso das circunstâncias para obter poder sobre o homem, tornando-se dependente dele. Trata-se de uma relação de codependência. O homem quer que a mulher seja dependente porque, em muitos casos, ele pode exercer a sua tirania sobre ela, e a mulher passou a gostar de estar nessa posição. Aqui a gente abre um parêntese que não tem aqui, mas eu sinto que devo incluir, né? Muitas vezes de forma inconsciente, tá, gente? Não é que todas as mulheres gostem de estar na posição de submissas, de dependentes dos homens. Não é bem assim. Inclusive, muitas de nós odiamos isso, detestamos isso e lutamos contra isso. Só que, grande parte das vezes, o nosso inconsciente, especialmente o inconsciente coletivo, ele vai gritar aqui esse padrão e ele vai colocar a gente nessa situação, mesmo que a gente não tenha noção disso, tá? A nível consciente. Então, tá lá jogado no baú do esquecimento, tá lá jogado na caixa preta. E a gente só vai se deparar com isso se a gente for fuçar, tá? Por isso que o autoconhecimento, o aprofundamento no autoconhecimento, não ficar só no raso, mas ir aprofundando cada vez mais. Unido, claro, à reforma íntima, porque de nada adianta eu me autoconhecer se eu não me melhoro, se eu não me trabalho, se eu não me corrijo, correto? Assim, o princípio cósmico feminino da receptividade, da passividade e da aceitação se transformou em submissão. E o princípio ativador do masculino se transformou em violência e opressão. É justamente por essa distorção operando no psiquismo que impede a criação positiva. Porque não é o masculino amoroso e o feminino amoroso que estão se encontrando para construir algo, mas o masculino distorcido e o feminino distorcido que só geram destruição. Esse condicionamento vem se repetindo por eras. O homem cria estratégias para dominar a mulher em todos os níveis, tá? Físico, emocional e mental. E a mulher desenvolve maneiras de valorizar seu corpo para poder ser uma dependente bem paga. Esse programa está se instalando no seu sistema e se repete sem que você perceba, com raras exceções. Dessa forma, a separação entre o masculino e o feminino no mundo externo é um reflexo da separação desses dois princípios dentro de nós. O caminho da união foi obstruído pela brutalidade cometida no passado, que é reeditada a cada nova geração. Ou seja, a maioria de nós mulheres, né, dentro desse sistema, foi tão massacrada, punida, né, abusada, torturada, né, inquisição e outras coisas mais, que acabou obstruindo o nosso caminho interno de equilíbrio dessas duas polaridades, sabe? Por que que hoje também na mesa, agora que tá vindo, né, a consciência tá chegando, nossa, a gente trabalhou com raio amarelo. E eu lembro que teve um momento da mesa que eu trouxe essa fala de desobstruir, né? Não sei se foi durante a oração, se foi durante a ativação da mesa, eu nem lembro mais, porque é tanta informação. Mas eu me lembro muito bem da gente ter ativado a chama do raio amarelo justamente para trazer uma desobstrução dos nossos canais. E aqui eu estou entendendo do que era, que canais são esses, né? Que a gente trabalhou mais cedo desobstruindo. Então, são justamente essa limpeza desses canais, de toda essa brutalidade que a gente vivenciou em vidas passadas e vivencia, às vezes, em realidades paralelas e simultâneas, né? E observo o quanto que isso vem sendo reeditado, mesmo que agora em menor escala, né? Porque a cada geração nova, lógico, a humanidade está evoluindo, as pessoas estão amadurecendo, as pessoas estão se desenvolvendo, e mesmo que só um pouquinho,
já reduz. Mas ainda continuamos reeditando. Ainda continuamos perpetuando. Inclusive quando nós nos colocamos no lugar das nossas próprias algozes, das nossas próprias abusadoras, que foi aquilo que a gente conversou mais cedo no treinamento, né? Poxa, eu tô cansada, eu tô com dor, eu tô mal hoje, eu não tô afim de cozinhar, eu não tô afim de lavar, eu não tô afim de passar, eu não tô afim de fazer nada. Eu vou lá e faço por obrigação. Mas quem é que tá botando o dedo para eu fazer? Quem é que tá mandando eu fazer? Às vezes não tem ninguém, não é nada, é só coisa da nossa mente. É só uma reedição de um passado, entende? E a gente não consegue desligar o botãozinho, a gente não consegue desligar o mecanismo. Então, como que a gente quer empreitar uma reforma íntima se a gente não muda esses padrões que a gente percebe que são padrões doentios? Então, todo padrão que você percebe que é autodestrutivo, ou que é um padrão que te adoece, ou que de repente destrói ou adoece as tuas relações, as outras pessoas, ele precisa ser detectado e ele precisa ser desligado. Esse botão, você precisa dar um jeito de desligar ele. E não vai ser o outro que vai fazer isso, não vai ser uma outra pessoa que vai chegar e vai te salvar disso, é você quem tem que fazer. Porque o sistema está operante em você, na sua mente, nas suas emoções, entende? Apesar da evolução da cultura e do conhecimento, isso continua acontecendo. A separação entre o masculino e o feminino se perpetua através de crenças e preconceitos que ainda estão profundamente arraigados. Na cultura ocidental, somos programados para criar separação de diferentes maneiras. Por exemplo, a mulher possivelmente aprendeu, através da sua família, que o homem não presta ou que não se pode confiar em um homem. Uma mãe que foi machucada por um homem ensina a filha que os homens não são confiáveis. E a menina sente que tem que se proteger de homens de uma maneira geral. Essa é uma forma de reeditar o ódio e a separação entre os polos masculino e feminino. Se o descrédito da mãe em relação ao homem atinge um filho homem, o resultado muitas vezes é a impotência. Quando adulto, o menino perderá a incapacidade... Quando adulto, o menino perderá a capacidade de reconhecer o próprio valor. Olha só, sua própria força. Ou seja, aqui não está falando só de uma impotência, né? A nível... Isso pode ocorrer? Pode também. Muitos homens que hoje têm dificuldade, né? De manter, enfim, vocês estão entendendo? Podem ter sido crianças criadas por mulheres que, de alguma forma, castraram, né, a força de um masculino, seja de um pai, né, não importa. Então, mulheres que estavam machucadas, que tinham feridas profundas com o masculino, que tiveram filhos homens, não souberam como lidar com essas feridas e acabaram deixando transparecer isso para suas crianças. Então, na mulher geram questões, no homem vai gerar outras, né? E muitas vezes esses homens, depois de adultos, eles têm dificuldade, né? De manter a sua força, a sua virilidade, seja no ato, durante, né? Ou simplesmente manter a sua força, a sua virilidade na vida. Quantos homens que a gente se depara, né? Que não tem força de vontade, não tem garra, você vê que é aquele homem meio que passivo, é aquele homem até muitas vezes com o feminino muito ativado, a energia yin muito forte, né? E ele não tem aquela virilidade para ir lá e fazer acontecer, ele não tem aquela virilidade, às vezes ele até tem o fogo primordial, que é aquela coisa do, não, eu faço, mas e manter? Porque não é só fazer, tá? E manter. Tem a garrafa aqui, tá com água. Eu fui lá e enchi, mas eu vou beber, porque vai me dar sede, eu vou beber. Vai chegar um momento que essa garrafa vai esvaziar. Quando essa garrafa esvaziar, eu tenho que ter força e coragem de ir lá e encher de novo. E se eu beber 10 garrafas dessa por dia, eu tenho que ter força e coragem para ir lá e encher as 10 vezes. Entende? E muita gente tem até a força e coragem de encher a garrafa uma vez, mas depois que ela bebe, ela deixa a garrafa aqui de lado e esquece. Muitas vezes ela esquece que tem que encher, ela esquece que tem que beber a água, ela esquece que a água é importante para ela.
Ela esquece o papel da água para a sua saúde, para a manutenção do seu corpo físico. Não sei se vocês estão conseguindo compreender e captar. Sei que é muita informação, mas existe, né? Então é a força de vontade de continuar. E aqui a gente fala de um esquema de determinação. O quão determinado eu sou, o quão comprometido eu sou com algo, o quão eu consigo manter e sustentar, por exemplo, uma casa, prover uma família, manter e sustentar uma relação, o quanto que eu consigo prover, manter e sustentar uma meta, um sonho, um projeto, seja lá o que for. Nossa, eu realmente, sei lá, quero aprender um idioma novo. Nossa, eu quero emagrecer X quilos. Nossa, eu quero, sei lá, qualquer coisa que você queira fazer por você hoje. O quão você tem conseguido sustentar isso na disciplina, no foco, naquilo que você sabe que, tipo, se eu tenho uma meta, seja ela qual for, eu vou precisar desenvolver uma estratégia para chegar a essa meta. Eu não vou conseguir chegar lá se eu não tiver uma estratégia. Então, primeiro eu sento, eu oro, eu medito, eu peço orientação, eu vejo qual que é a melhor estratégia. Depois que eu faço isso, eu vou implementar todos os dias a conduta correta. Os comportamentos, o que é que eu necessito fazer para manter essa estratégia funcionando? É uma engrenagem, para que eu consiga me dirigir e chegar até lá. Compreende? E muitas vezes você não tem essa força, você não tem essa virilidade, você não tem essa potência, essa sustentação. Por quê? Porque você foi castrado na sua infância, entende? Às vezes foi aquilo que você presenciou dentro da relação do teu pai e mãe. Como a gente falou mais cedo. Ai, meu tio, mas eu achava que a relação dos meus pais era perfeita porque eu nunca via eles brigando. E eu achava que brigar era errado. Eu sempre achei que expressar raiva era errado. E que é melhor expressar tristeza do que expressar raiva. Porque eu via isso na minha infância. Eu via a minha mãe sendo ferida, machucada. E eu não via a minha mãe expressando raiva. Eu não via ela alterando o tom da voz, ela gritando, ela se estribuchando, ela dando uma de louca, não. Ela sempre reteve, se calou e foi empurrando aquilo para dentro dela. Só que as pessoas que não explodem, elas implodem. Compreende? Porque há sempre uma manifestação da raiva. Então, a energia da raiva, ela é uma energia que precisa ser vista, reconhecida e canalizada. Utilizada de uma forma inteligente. Se você não utiliza a sua raiva para criar, porque a raiva é uma energia criadora por impulso, uau, eu tô com raiva, eu vou criar alguma coisa. Eu, Paloma, quando eu tô com raiva, eu vou inventar alguma coisa para fazer, eu vou criar algo, sei lá. Eu tenho um curso todo gravado, do começo ao fim, mais de 20 aulas. Eu tô esperando a espiritualidade me dar o aval para começar a divulgar e vender esse curso, que é quando eles determinam, não eu. Mas esse curso ele foi todo feito na força da raiva. Eu tava com muita raiva de uma situação que me aconteceu. Eu tava me sentindo muito ferida, muito injustiçada. Nossa, Paloma, e aí você fez o quê? Eu abri a câmera e comecei a gravar. Mas, Paloma, e aí? Foi um curso que chegou um monte de obsessor e você foi toda conduzida porque você tava na energia da raiva. Não, gente, para de loucura, sabe? Foi um curso onde eu tinha consciência, luz da consciência. Você tá com luz ali, colocando um holofote sobre aquilo. Você sabe do que você tá com raiva, por que você tá com raiva, o que foi que feriu do seu ego, o que foi que machucou na sua criança ferida, qual foi a sombra e o gatilho que despertou em você. E aí, como uma verdadeira alquimista, você vai lá e diz, eu vou fazer o quê com esse lixo aqui? Porque gerou um lixo. Gerou um lixo emocional. Eu vou fazer o quê com isso? Eu vou engolir tudo isso para eu implodir lá na frente e virar uma doença? Porque é isso que acontece. Não. Eu vou transmutar, eu vou transformar. Eu sou uma alquimista. Eu sou uma filha de Saint Germain. Então, eu fui e transformei tudo aquilo que era lixo em luxo. Entende? Eu transformei o chumbo em ouro. Entende? Então, o processo de alquimia verdadeiro, real, que a gente precisa empreender na nossa vida diariamente, é esse aí. É esse processo de alquimia.
Inclusive, tive milhares e milhares de canalizações. O curso foi praticamente inteiro canalizado. E muitas presenças, assim, muitas presenças, principalmente de estelares, muito perto, dando vários direcionamentos, coisas novas, que era como se eu estivesse ali dando aula e recebendo aula para poder repassar para vocês, entende? Então, se você sabe o que você está fazendo, se você sabe o que você está sentindo, se você tem consciência diante daquilo, respire e relaxa, tá? Você vai saber como canalizar essa energia. O que você não pode é implodir, porque se você implode, você destrói a si mesma. Se você explode, você destrói o outro. Então, você tem que aprender a como gerir, como gestar, como administrar os teus sentimentos e as tuas emoções, principalmente essas emoções mais densas, né? Que todo mundo sente. Não adianta a gente ficar fingindo que não sente. Durante muito tempo da minha vida eu também disse, eu não sinto raiva, eu não consigo sentir raiva de ninguém. Mentira! Eu tava por dentro me estribuchando de raiva. Eu só não sabia reconhecer que aquilo que eu sentia era raiva. E sabe o que é pior? Que quando a gente descobre que tem tanta raiva, que é raiva minha, raiva da minha mãe, da minha bisavó, da minha tataravó, de toda a minha linhagem ancestral que eu carrego, todas essas memórias de dor, sofrimento e raiva delas, tá tudo aqui dentro. Aí quando você se dá conta de todo esse lixo que você está carregando dentro de você, você passa muitas vezes a sentir raiva de você mesmo. Por que você carregou esse lixo tanto tempo e você não diagnosticou isso antes? Puta que pariu. Por que você não começou a trabalhar com isso antes? Por que você não começou a limpar, transmutar tudo isso antes? Por que você não pediu ajuda? Por que você não foi atrás de pessoas capacitadas, de pessoas que lidam com esse tema, que, sabe, para poder, de alguma forma, te ajudar, já que você não está sabendo como lidar com isso sozinha? Porque também essa é a nossa função, esse é o nosso papel. Reconhecer a nossa pequenez também. Reconhecer que a gente não sabe de tudo. Reconhecer que muitas vezes a gente vai precisar de alguém que estenda a mão e atravesse com a gente aquela ponte. Não o deserto. O nosso deserto a gente atravessa só. Mas existem momentos, existem pontes na nossa vida que elas ficam muito mais fáceis, muito mais leves se a gente pega na mão de alguém para atravessar junto, tá? Se o descrédito da mãe em relação ao homem atinge um filho homem, o resultado muitas vezes é a impotência. Quando o adulto, o menino perderá a capacidade de reconhecer o seu próprio valor e a sua própria força. Em outras palavras, ele é castrado. O que a mãe está dizendo nas entrelinhas é: você não vale nada, eu não confio em você. Mas eu vejo que isso hoje está mudando. Pouco a pouco, as mulheres estão trabalhando pela sua independência e os homens estão conseguindo aceitar sua fragilidade. Pois um dos sintomas da distorção do princípio masculino é justamente a negação da fragilidade. Ou seja, o homem, quando ele está com o masculino dele, né, distorcido, ele costuma negar a fragilidade dele. Ele costuma negar a vulnerabilidade. Ele acha que ele não tem que se demonstrar frágil, vulnerável, principalmente para outras mulheres. E muitas vezes para outros homens. Não, eu tenho que bancar o fortão, eu tenho que bancar o machão, eu tenho que bancar o sabe-tudo, sabe? O Guru Dev, o seu Buda Gautama. Eu tenho que bancar alguma coisa aqui, mas que passe para o outro uma visão de que eu sou o top das galáxias e eu realmente não sou frágil, vulnerável, humano. Não tenho as necessidades emocionais que todo ser humano tem, digamos assim, tá? Então é aquela pessoa que você olha assim, você acha que é super bem resolvida e que na verdade está destroçado internamente e nem sabe como lidar com as suas próprias emoções. E aí, por não saber como lida com as próprias emoções, essa pessoa acaba se encapsulando, se fechando no seu próprio mundinho, que muitas vezes é revestido de uma capa de racionalidade muito grande. Então, são pessoas que geralmente vão estudar muito, se desenvolvem, se tornam altamente intelectuais, porque elas usam dessa sua intelectualidade toda para poder encobrir, acobertar as suas emoções que estão ali extremamente, minimamente reprimidas, tá? Eu não vou falar o que eu estou pensando, porque pode machucar alguém que pode assistir esse vídeo. Então, pessoas, elas têm as emoções minimamente reprimidas, e aí elas usam essa capa da
intelectualidade para travestir tudo isso, para não deixar transparecer para outras pessoas e muitas vezes para si mesma, porque na realidade são pessoas que mentem primeiro para si mesmas e criam uma mentira tão bem encorpada que essa mentira ela acaba convencendo também todas as pessoas que entram em contato com ela. E aí vai ser necessário levar um tempo convivendo com essa pessoa. Ó, vai até passar um melzinho na minha boca, viu, gente? Para minhas palavras saírem aqui muito doces e amorosas. É uma colmeiazinha, tem cheiro e gosto de mel, isso aqui é uma delícia. Então, assim, isso aqui é magia também, viu? Eu tô aqui, ó, eu boto intenção em tudo que eu faço, nada é por acaso. Então, assim, essas pessoas, elas têm, né, essa dificuldade de se conectar com o seu campo emocional. E aí você vai precisar conviver bastante tempo para você entender com que tipo de pessoa você está lidando. E aí no convívio, no dia a dia, na relação, na intimidade mesmo, é que você vai começando a diagnosticar isso. E tem delas que vão aceitar receber ajuda, tem delas que não vão aceitar receber ajuda. E aí cabe a você definir e escolher se você permanece caminhando, convivendo, interagindo, se relacionando intimamente com essa pessoa ou não. Porque se de repente você percebe que, poxa, essa pessoa ela não está aberta para se vulnerabilizar, ela não está aberta para sentir, ela não está aberta para se permitir se sentir e vulnerabilizar. Então, não tem como. Porque assim, o crescimento, a evolução, a ascensão, ela vai depender da purificação do nosso corpo emocional, né? Do nosso corpo astral e do nosso corpo emocional. Então, eu só consigo ascensionar, de fato, me iluminar, se eu passo por esse processo de purificação. Mas como que eu vou passar por esse processo de purificação se eu não me permito sentir? É impossível. A purificação eu vou ter que sentir muito. E eu vou ter que sentir muito e vai doer muito. E vai mexer muito, vai machucar muito. E a gente vai se despirocar muito, porque é natural, né? E nem todo mundo está pronto ainda, nem todo mundo está preparado. E a gente tem que entender isso. Só que a gente tem que entender e estar alinhado também, né? Aquelas pessoas que estão prontas, estão preparadas, estão abertas, né? E são permissivas para isso. Porque daí você consegue fazer a travessia junto, de mãos dadas. Por mais que você ame a pessoa, porque muitas vezes você ama muito essa pessoa, mas você não consegue sustentar essa energia de não aceitação, de não rendição, entende? É como se a pessoa ela não conseguisse se render, se entregar de fato ao processo. E daí, se você insiste em continuar caminhando lado a lado, segurando na mão dela, você não vai conseguir dar conta, porque você vai ficar tipo um guincho tentando puxar um carro que parou, travou, estagnou. E você está ali colocando uma força enorme, gerando uma resistência enorme. Minimamente você atrasa o seu próprio processo evolutivo, minimamente. Se é que isso não possa gerar até também uma paralisação, uma estagnação do seu processo. Então, meu amor, infelizmente tem momentos que você precisa... Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu solto. Entendeu? Se é pra caminhar, caminha. Se é pra correr, corre. Se é pra voar, voa. Se é pra meter um foguete no rabo e subir. Cada um no seu tempo e no seu processo, tá? Observe. Os sintomas da distorção do princípio é justamente a negação da fragilidade. O descaso com o corpo físico reflete um descaso com a natureza, porque o corpo, seja da mulher ou do homem, é uma representação da grande mãe, assim como o ambiente. Os rios que fluem em direção ao oceano são uma representação do rio interno, que corre através das nossas veias e artérias. Olha que coisa linda. Ai, tô me arrepiando toda. Então, o nosso sangue é o nosso rio interno, né? Enquanto que ele representa aqui dentro todo o correr dos rios externos, dos oceanos, das águas que correm aí por Gaia, né? Pela Mãe Terra. A água, que é o sangue,
corre até chegar ao coração, que é o oceano. O que você tem colocado para dentro do seu corpo? Com o que você tem alimentado os seus rios? Plástico, metal, químicas diversas? Nós estamos constantemente poluindo os nossos rios internos com alimentos errados e com uma série de sentimentos negativos. Nós estamos envenenando o nosso sangue, criando doenças e impedindo que as águas fluam livremente. O maior perigo nesse processo destrutivo é a falta de consciência sobre as motivações que nos levam a destruir o corpo e o ambiente. Eu digo que, se você está agindo em oposição àquilo que sabe, ser o melhor para você e para o planeta é porque há um ódio inconsciente operando no seu sistema. O perigo mora na falta de consciência. A ignorância impede que você admita a sua responsabilidade nesse processo. Aqui a gente abre um outro parêntese. Quando a gente carrega um ódio operando dentro do nosso sistema, quando a gente está com ódio, seja da gente mesma, uma mágoa, um ressentimento, um arrependimento, uma culpa, pode ser de mim mesma ou pode ser de alguém, aquilo ali fica remoendo dentro de mim e inconscientemente eu ativo um gatilho de autodestruição. Porque uma parte minha, ela quer destruir aquela dor que é provocada por esse ódio, por esse ressentimento, por essa mágoa, por essa culpa, por esse arrependimento, entende? Então é como se uma parte do meu sistema, pronto, pensa em um computador, porque todos nós somos mesmo, né? Uma grande máquina aí. Aí você pensa que você é um software, né, avançadíssimo, que a fonte criadora te criou, para ser super avançado, super atualizado. E aí você pensa que dentro desse sistema, muitas vezes, assim como o sistema do computador entra vírus, o nosso também entra, né? E aí você vê essa contaminação do vírus, né? Como o ódio, o rancor e tal e tal. E aí você pensa que quando nosso sistema imunológico recebe um vírus, ele faz de tudo, né? Lembra das célulazinhas lá que a gente aprende na biologia, que elas lutam contra aquilo, aquele agente invasor? Nosso corpo físico, ele tem isso, natural. Assim como o computador lá, que a gente instala o antivírus também. Quando entra um vírus, o antivírus já roda e ele já quer destruir esse vírus que entrou. Assim é também dentro desse sistema a nível energético sutil. Então, se eu tenho algum tipo de vírus rodando e esse vírus ele pode estar em forma de mágoa, ressentimento, ódio, frustração, arrependimento, culpa, negação, tá? Resistência. O nosso próprio sistema fica emanando como se fosse um antivírus tentando destruir esse vírus. Então, a gente entra em um processo como se a gente fosse uma mulher bomba, um homem bomba, entende? Gente, é muito louco. A forma como o nosso sistema ele funciona, Nossa Senhora. Leiam e releiam 1000 vezes as cartas de Cristo. Vocês vão entender bastante sobre isso. Eu estou no processo, viu? Mergulhando nesse livro. Mas o que é que vem, o que é que chega aqui, né? Que a gente acaba se autodestruindo, consumindo mais lixo, consumindo porcaria. Consumindo, o que eu digo, através do audiovisual, porque a gente consome tanto a nível de alimentos, tá? Quanto a nível do que a gente se expõe, vendo, ouvindo, certo? Então, muito do que a gente ingere, do que a gente coloca para dentro, é pura contaminação, é puro lixo, porque aquele gatilho lá está ativado de autodestruição, entende? Se a gente faz o processo de purificação a nível emocional e a gente consegue ver, enxergar, reconhecer e transmutar todo esse lixo interno, todas essas mágoas, ressentimentos, ódios, frustrações, seja por a gente mesmo, seja pelos, né, alheios, aí a gente começa a desenvolver uma consciência maior de que a gente não precisa se ferir a si próprio, que a gente pode ter uma vida mais saudável, mais leve. E vai ficar mais fácil para a gente manter, sustentar, por exemplo, atividade física, o consumo adequado da nossa água, que a gente sabe que tem uma quantidade por dia de consumir.
as escolhas mais conscientes com relação à nossa alimentação, que a gente vai passando a ter uma consciência cada vez maior, né? Para escolher aquilo que é o melhor para a gente em termos alimentares. Então, tudo isso faz parte o quê? É como se fosse em simbiose, né? Então, quando eu estou no meu processo de purificação emocional, quanto mais limpa, quanto mais purificada eu estou, mais conectada com aquilo que há de bom e belo eu fico, né? Tanto a nível de audiovisual, quanto a nível daquilo que eu escolho ingerir em forma de alimentos, tá certo? Boa tarde. Observe, enquanto esse ódio estiver guardado no seu sistema, inevitavelmente você sentirá atração por uma alimentação tamásica, do termo sânscrito que se refere à qualidade do intelecto associada à ilusão e à ignorância, em oposição a outras duas qualidades da mente, que são a rajásica, ligada ao movimento e renovação, e a sátvica, referente à sabedoria e à consciência. Conectado inconscientemente com o ódio, você sentirá vontade de se entupir de comida morta, cheia de química que alimenta somente o amortecimento. Você faz isso para evitar entrar em contato com as suas emoções, porque sentir pode ser perigoso. Ao descongelar-se, você pode sentir muito ódio ou muito amor, o que também não deixa de ser uma ameaça. Essa alimentação gera lixo dentro e fora de você. Nós chegamos ao ponto de não saber o que fazer com tanto lixo que produzimos. Mas esses são apenas resultados. A causa é o ódio. Ou seja, quanto mais ódio eu guardo dentro de mim, mais comida industrializada, mais químicos eu jogo para dentro do meu corpo, para não sentir, para não entrar em contato com as minhas emoções de fato e para não expurgá-las, porque muitas vezes eu nem sei como fazer isso, compreende? E automaticamente também, como no micro, no macro, como no macro, no micro, a lei da correspondência que eu falei antes, né? Eu estou gerando também mais lixo para a natureza, porque se eu como mais comida viva, ou seja, vegetais, frutas, hortaliças, verduras, todo esse lixo, que é aquilo que eu não consumo, eu vou enterrar, como eu tenho feito aqui no Vale, todo o lixo orgânico, tem um buraco no quintal, cavo lá o buraco e enterro o lixo orgânico, ou seja, aquilo serve de nutrição para as próprias plantas que vão voltar e crescer de novo, entende? Então, quanto menos eu consumo esse lixo que gera plástico, que gera resíduo, melhor para o planeta, né? Mas a gente tem que entender que essa redução de consumo, ela vai também de acordo com o nosso processo de purificação emocional. Que a gente não vai conseguir fazer uma troca e manter essa troca de uma forma totalmente consciente, realizando um trabalho alquímico de dentro para fora e de fora para dentro, que é como ele está explicando aqui, né? Tendo consciência realmente sobre os nossos processos, se a gente realmente não estiver compreendendo e passando pelo processo de purificação. Então, não é só sobre, vou virar vegana, vou me tornar uma pessoa que só come aquela dieta, eu nem sei como é que chama, que só come comida crua, sei lá como que é. Porque muitas vezes a pessoa está nessa vibe só externa, de, eu vou fazer uma coisa pelo planeta, para ajudar o planeta, os animais e não sei o que, não sei o que. E você? Até que ponto você está se olhando, se percebendo e percebendo que uma coisa está interligada à outra e que todo o processo de fora também está dentro? Até que ponto você está se permitindo mexer com esse emocional, purificar esse emocional? Entende? Será que toda pessoa que é vegana, ela realmente aprofunda na sua purificação emocional? Ou ela é vegana simplesmente para transparecer, para mostrar seja lá quem for, que ela é uma pessoa mais consciente do que o mundo? E aí muitas vezes ela se coloca num pedestal porque ela é vegana e ela se julga superior e até se sente que, nossa, eu não vou andar com fulano de tal não, porque fulano de tal come carne. Nossa, eu não vou receber fulano de tal lá em casa não, porque fulano de tal come carne. Nossa, eu não vou sair ali para um restaurante ou sei lá, para fazer um rolê com fulano de tal, porque fulano de tal come carne ou bebe álcool. Porque tem muito espiritualista, ou melhor, pseudo-espiritualista que age dessa forma, né? E aí eu digo para você, meu amor, para de loucura, porque Jesus Cristo pisava na terra, andava
dentro das casas dos cobradores de impostos, andava com as prostitutas, comia de um tudo, bebia vinho, dançava, pulava e se alegrava. E é muito mais sobre aquilo que você carrega aqui, no seu campo emocional, do que aquilo que você ingere. Entende? É tudo muito bom, é tudo muito lindo. A gente está caminhando para uma transição e no planeta totalmente regenerado. A gente vai realmente parar de comer animais? Sim. A gente realmente vai parar de consumir e comer alimentos industrializados? Sim. Na nova Terra, no planeta, quando ele estiver totalmente regenerado, isso tudo, nada disso vai existir. Contaminações externas. Porque a gente já vai ter se purificado internamente a tal ponto que o interno já refletiu no externo e não há mais poluição externa. De nenhuma forma, em nenhum meio. Compreende? Mas isso é na nova Terra. Isso é na nova Terra. Até lá, a gente vai fazer o que é possível no externo, ciente que o externo a gente controla muito pouco. E a gente vai arregaçar e fazer dentro o que precisa ser feito, que é o que a gente verdadeiramente controla, é o nosso interior, para que dessa forma, controlando muito bem e tendo muita maestria sobre esse interno, a gente consiga impactar, digamos assim, na linha de tempo. Entende? Impactar no sentido de que, poxa, se regenerou tanto e tão rápido internamente que conseguiu respingar aqui, ali, e foram vários pontos de luz se acendendo, e aquele processo que era de regeneração planetário, que poderia durar ali, sei lá, 2 milênios, durou 500 anos, sabe? Durou um século. Quem sabe? Então, é muito mais sobre aquilo que a gente consegue controlar, que a gente deve manter o nosso foco e a nossa atenção, tá? Quando falo desse assunto, não posso deixar de falar de um hábito que as pessoas costumam resistir bastante a abandonar. O hábito do Ocidente de comer carne, que hoje em dia avança em grande parte no Oriente e, infelizmente, até mesmo na Índia. Pode parecer forte o que vou dizer, mas comer carne é como devorar a própria mãe. Você coloca um temperinho para disfarçar, frita, assa, crava o garfo, morde, mastiga, e com isso você mata a mãe. Isso é algo muito sério. É um uso equivocado do poder. Enquanto houver matança de animais, haverá fome. Essa é a principal causa da miséria neste planeta. É uma questão que está intimamente relacionada com a crise ambiental. Não apenas no sentido simbólico e espiritual, mas também no nível material. Pois nossas florestas estão sendo devastadas para servir de criação de gado, que hoje em dia é um dos principais pilares da economia mundial. As vacas estão na bolsa de valores valendo bilhões de dólares. Em alguns casos, uma só coxa de um animal pode valer muito dinheiro. Reafirmo, para que não reste dúvida, a principal causa da miséria neste planeta é a matança animal. Já estudei muito sobre esse assunto para chegar a essa conclusão, mas não quero que você acredite nisso. Sinto que você deve estudar para chegar às suas próprias respostas. Caso contrário, será somente um conhecimento emprestado. Estou querendo dizer mais especificamente que, no nível mais profundo, a matança de animais tem a ver com um não à mãe. Uma negação à própria mãe, tá? Porque o corpo da mãe, o corpo é uma manifestação do feminino. Daí deduzo que, em alguns termos globais, a humanidade tem problemas sérios com a mãe. Ou seja, a nível global, a humanidade tem problemas sérios com a mãe. Há um grande ódio pela figura materna. A gente falou disso hoje também, lembra? Do cheiro de baunilha? Uma coisa é falar da boca para fora, eu te amo. Mas então, por que você devora sua mãe? Há uma incoerência que precisa ser identificada. Compreende? Nossa, eu amo minha mãe. Amo minha mãe, amo minha mãe. Poxa, mãe, mas por que que tu engoliu tanta coisa calada? Poxa, mãe, mas por que que tu pegava a tua raiva e transformava em tristeza? Sabe? Poxa, mãe, mas por que que tu, de alguma forma, não se manifestou diferente, não agiu diferente, não me deu outros exemplos para que eu pudesse ser uma pessoa diferente do que eu sou hoje? O que é que está rodando no meu inconsciente agora com relação à minha mãe? Compreende? Porque muitas vezes, gente, ele fala de um ódio aqui, mas não é um ódio consciente, não. Muitas vezes, conscientemente, a nossa mãe nunca nem fez nada para que a gente sentisse ódio dela. Entende? Muitas vezes é um negócio que tá lá, ó.
na poeira, no limbo, na nuvem. Você começa a ler a natureza. Esses são ensinamentos que me foram revelados durante os meus retiros, quando vou à floresta estudar a natureza. Mas essas são as minhas conclusões que estou aqui partilhando com vocês. Como eu disse, não quero que você acredite nisso. Porque quem simplesmente concorda ou discorda é um fanático. Tenho dito que o fanatismo precisa cair. Tudo que eu trago são apenas referências para a sua experiência. Através da sua experiência, você pode tomar uma atitude. Há sinais desse ódio por todo lado. Temos testemunhado a devastação da floresta amazônica, que desempenha funções reguladoras importantes no ecossistema global, ou seja, na saúde global do corpo da Mãe Terra. Podemos ver as consequências dessa degradação com nossos próprios olhos. Podemos ver o poder das madeireiras e dos criadores de gado, as queimadas quilométricas, a fumaça que sufoca os pulmões. Governo, ONGs e até empresas estão tentando mudar o caminho, mas o condicionamento é muito profundo e está impregnado em todo o sistema. Como vamos falar para os moradores da floresta pararem com a degradação e simplesmente confiarem em Deus, se na Bolsa de Valores a vaca está valendo milhões? Se o sêmen de um único touro rende milhões? O que importa entender é que tudo isso, na essência, tem a ver com desrespeito ao sagrado feminino. Isso acontece há milênios e é somente a materialização da ignorância do ser humano. Você poderá ajudar se tomar consciência do quanto ainda desrespeita o feminino no outro e em si mesmo. Notem, viu? Você poderá ajudar quando tomar consciência do quanto ainda tem desrespeitado o feminino do outro e em si mesma. E para eu respeitar o feminino na outra, no outro, porque os homens também têm feminino, tá? E a gente precisa aprender a respeitar o sagrado feminino, não somente das mulheres, mas dos homens também. Eu preciso primeiro aprender a respeitar o meu próprio sagrado feminino. Eu preciso primeiro integrar esse sagrado feminino aqui dentro, ó. É dentro de mim. É as mudanças que eu preciso empreender na minha própria vida, para que isso se torne possível e palpável no externo, tá? Cada um faz o que pode de acordo com o seu repertório. Por exemplo, fui ver uma médica com o objetivo de tratar o meu corpo e ela falou que eu deveria usar algum tipo de componente animal para equilibrar o meu organismo. Respondi a ela que teria que ficar doente. Se esse for o preço que preciso pagar para a ressignificação desse condicionamento, eu aceito, pois não vou matar um animal para viver. Então, fui falar com alguns alunos meus da área de alimentação para saber o que poderia fazer. Pensei que certamente deveria haver alguma fonte vegetal da mesma substância. E realmente existe. O que estava faltando era o conhecimento. É por isso que estamos aqui juntos. Se você pode olhar nos olhos da sua mãe e verdadeiramente agradecer-lhe, reverenciá-la como uma manifestação do divino, eu duvido que, com esse nível de gratidão, você coma carnes, pois elas são manifestações diferentes da mesma mãe. Quando você verdadeiramente ama sua mãe, você também ama o feminino, incluindo a natureza. Forte, né, gente? Beber até uma água aqui. Já tá terminando, viu, o capítulo. Nossa Senhora. Curando as feridas. Em um satsang, um homem me enviou uma questão dizendo: Amado mestre, tive uma experiência muito forte, onde confrontei minha mãe e todo o ódio que sinto por ela veio à tona. Sinto que quando você chega ao ponto de perceber esse ódio tão profundo, está aberto o caminho para curar a destrutividade. Racionalmente, você pode ter motivos para odiar sua mãe. Ela invadia seu espaço, pegava suas coisas, abusava de você de várias maneiras. Mas entenda que isso são apenas reedições.
Esse desamor da mãe é uma reedição das dores que ela viveu na infância. A humanidade, de forma geral, se move a partir dos pactos de vingança e da distorção do feminino. E uma das estratégias do feminino distorcido é abusar do papel da mãe, porque isso dá muito poder. Permita-se ir fundo nesse ódio pela mãe, pelo feminino, para compreendê-lo, até que esteja pronto para curá-lo. Antes disso, você pode reverenciar diferentes manifestações do feminino, como a deusa ou a natureza, mas esteja consciente de que esse amor ainda não é puro. Somente a cura da relação com a sua mãe vai proporcionar a purificação. Aprenda a reverenciar sua mãe e a enxergar o ser divino nela, independentemente das mazelas da sua personalidade. Quando isso ocorrer, você perceberá que o planeta Terra é uma manifestação da mãe. Ele é um ser vivo. Então, ao acordar pela manhã e colocar os pés no chão, você o fará com reverência, porque sabe que está tocando esse ser, que está recebendo você. Cada pedaço do planeta é uma parte da mãe, que está também realizando o seu Dharma, ou seja, seu propósito mais elevado. O Dharma da Terra é abrir o coração de todos os seres e purificar seus corpos, para que possam lembrar que também são manifestações da divindade. Me arrepiei muito aqui agora, porque eu já tinha lido esse livro 2 vezes, já tinha lido esse capítulo aqui umas 2 vezes antes desse. Eu acho que essa é a 3ª vez que eu leio esse capítulo. Inclusive tá grifado, como vocês podem ver esse finalzinho aqui, ó. Mas me abriu, como se tivesse decodificado uma coisa que eu não tinha conseguido decodificar antes das primeiras vezes que eu li. O Dharma da Terra é abrir o coração de todos os seres, e purificar os seus corpos para que possam se lembrar que também são manifestações da divindade. Ou seja, a Terra tem como Dharma não somente nutrir a gente, nutrir o nosso corpo, mas realizar as limpezas dos nossos corpos. E quando ele fala aqui de corpos, ele não está se referindo só ao corpo físico, a partir do alimento que a gente come, daquilo que a gente se expõe, né? Visual e auditivamente. Mas ele está falando aqui extensivamente dos corpos sutis também. Então, estar com esse contato, com essa natureza, no momento em que eu vou, tomo meus banhos de rio, de mar, nos momentos que eu deito na terra, que eu estabeleço uma conexão, quando eu aprendo como me fundir com a Mãe Terra, né? Entrar em fusão com ela. Ela pode sim, porque é o Dharma dela, isso faz parte. Eu nunca tinha olhado a Terra dessa forma, entende? Ai, Paloma, quer dizer então que você não sabe do poder que tem um banho de cachoeira, de rio? Não, não é nada disso, gente. Essa coisa da fusão, isso daqui já tinha chegado também antes. Mas o que não tinha chegado ainda era do poder que a Terra tem, de que isso faz parte do Dharma dela, ou seja, é algo que para ela é natural, é muito mais do que nutrir. Então, muitas vezes a gente pede por limpezas, purificações, a fonte. Até aqui, para mim, tá? Eu tô falando da minha experiência, Paloma. Sempre foi muito mais fácil pedir a purificação através da fonte, pedir a limpeza através da fonte, subir lá para o 7º plano, ou sei lá, pedir aos anjos, arcanjos, sabe? A espiritualidade maior. Entende? Me conectar aqui com os galhos, com as folhas, me conectar com a espiritualidade para suprir essa parte de purificação, de limpezas. E não diretamente a Gaia, a Mãe Terra. Entende? Nossa. Trazendo essa limpeza de lá para cá e entendendo que ela também é capaz de nos dar, que ela também é capaz de nos proporcionar esse entendimento que somos manifestações da divindade. Muitas vezes a gente só quer se conectar lá com o alto para entender que somos manifestações da divindade. Não. Às vezes essa conexão ela tem que partir de baixo, das nossas raízes, da nossa ancestralidade.
Daí a reconexão com o corpo da mãe, com a figura materna e com toda a sua linhagem ancestral. Entende? E saber honrar esse feminino, essa linhagem feminina, essas suas raízes femininas. Compreendendo que elas também são responsáveis por te fazer entender que você é manifestação do divino aqui e agora. Muito lindo esse capítulo, muito forte. Fecha seus olhos um pouquinho e respira. Se conecta com esse barulhinho aí, ó. Não sei se você tá ouvindo, parece cigarras, né? Cantando. O vento tá uma brisa suave. As árvores estão se movimentando, viu, Cris? As árvores também se movimentam. Mas bem discretamente, bem sutilmente, nesse momento. E eu quero que você feche seus olhos e realmente imagine que você está aqui junto comigo, num lugar como esse aqui, todo cercado de verde. Se conectando com a Mãe Terra. Sentindo essa energia, respirando esse ar puro. E sentindo a vibração da Mãe Terra debaixo de você, abaixo de você, te dando toda a nutrição que você necessita nesse momento, que você merece nesse momento. Agradece por esse momento, agradece a tua espiritualidade também. Gratidão, fonte, gratidão, Mãe Terra, gratidão, Gaia. Nós honramos, agradecemos a fonte céu, a fonte terra, por toda essa nutrição. Nós nos rendemos nesse momento para absorver em cada célula do nosso corpo e nos nossos registros todo esse conhecimento, toda essa sabedoria. Que todas essas palavras, que todas essas mensagens que foram trazidas possam ser filtradas por cada um, para que a gente absorva e permaneça somente com aquilo que verdadeiramente pode contribuir e colaborar com a nossa jornada evolutiva aqui na Terra. E tudo aquilo que não vai colaborar, que muitas vezes não serve para mim, é lixo para mim, mas que serve para uma outra pessoa, que a gente saiba também reter isso na nossa peneira, no nosso filtro. Saber reconhecer, valorizar, agradecer por isso. E devolver, soltar, entregar o fluxo do universo que ele vai saber para quem deve levar. Gratidão profunda por você estar aqui. Até o próximo capítulo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Axé.